Eu nasci no dia 28 de janeiro de 1966, na minha ilha encantada de Parintins, no Amazonas. Foi lá que eu vi a primeira luz do mundo, mas muito jovem eu vim para a cidade de Manaus. E aqui eu me criei e ainda estou até hoje. Não faço questão de sair, se Deus quiser eu vou morrer aqui. Logo que eu cheguei em Manaus, eu fui morar no bairro do Crespo e, portanto, passei minha infância ali brincando no Igarapé do 40. Ainda fui daqueles poucos amazonenses, poucos manauaras que teve o privilégio ainda de me deliciar nas águas do Igarapé do 40. Ali eu brinquei, joguei futebol, cheguei a pescar. Infelizmente é uma visão que hoje o manauara não tem mais, né? Diante do estado de poluição do nosso Igarapé. O que é lamentável, mas a gente espera que um dia isso tenha solução, quem sabe. E, portanto, as primeiras letras eu fiz no grupo escolar Euclides da Cunha, da minha querida e saudosa professora Aldenora, que ainda está viva, ainda mora no mesmo lugar ali na Cachoeirinha, e eu espero que logo ela possa assistir esse programa aqui. Eu estou lhe mandando um beijo enorme, minha querida professora. Lá eu terminei o ensino fundamental e o ensino ginasial. E após isso eu fui para a Escola Técnica Federal do Amazonas, que aí é onde realmente começa toda essa história. Os amigos que eu tinha na Escola Técnica, eu mantenho alguns até hoje. Tenho contato frequente e é uma coisa muito prazerosa, porque a gente sempre tem a capacidade de relembrar dos momentos que a gente passou por lá. Bom, a música na realidade chega para mim não de uma forma profissional, não com essa intenção. Ela chega, na realidade, para resolver um problema que eu tinha de timidez. Eu era uma criança realmente muito tímida e o violão foi uma forma de sociabilizar, né? Os meus pais entenderam que naquele momento eu precisava de algum mecanismo para perder um pouco da timidez. Nem eles, nem eu jamais sequer imaginavam que naquele momento estava definindo uma vida. Esse aprender do instrumento, esse contato do instrumento, ele me surgiu assim, desse modo leve e brando. Foi muito legal. Mas nenhum momento passava na minha cabeça que isso pudesse vir se tornar profissão. Até que, isso é bem pontual, eu já estava estudando na escola técnica, portanto já tinha um contato com outras pessoas que gostavam muito de música. Aqui eu posso citar o Paulinho Cocai, por exemplo, Mauro Drummond, que também é aluno de lá. Todos eles já tocavam instrumento, tocavam bem legal, aquilo me chamava a atenção. Mas, no dia do meu aniversário, a minha mãe me deu um disco ainda de vinil de presente, chamado Coração Selvagem, do Belchior. Aquele disco mudou sensivelmente a minha vida. Foi a primeira vez que eu realmente passei a pensar em música e naquele instrumento que estava lá no meu quarto guardado como profissão. Foi realmente pontual na minha vida aquilo ali. Então, é importante salientar isso aí, e é até bom tocar nesse assunto para você ver como é importante o papel da escola enquanto mecanismo não só de fomento didático, de graduação, mas, sobretudo, de fomento à cultura e à arte, né? A escola te permite isso. E, no meu caso, eu tive a felicidade de existir esse movimento, e era institucional na escola técnica, não só a questão folclórica, mas a questão de arte. Nós tínhamos o coral que era capitaneado pelo maestro Dirson Costa e a professora Alda Aragão, que tinha um contato mais diário com os alunos, que estimulava muito, fazia os ensaios do coral, enfim. Isso tudo trazia a arte mais próxima da gente. E foi através dela, inclusive, que eu cantei a primeira canção em público, né, uma canção do Adelson Santos. Eu me lembro, era uma mostra cultural na escola técnica, no ginásio, e foi um momento muito bacana, assim, porque foi a primeira vez que eu me senti artista, embora com a farda, né, mas era a primeira vez que era uma apresentação pública mesmo. Então, a escola tem um papel fundamental nisso aí. Vê se eu lembro do texto da música chamada Dessana, Dessana, do nosso querido Adelson Santos. Hoje eu encontrei o meu lugar na terra. Sou filho do alto, voando em direção à terra. Eu vejo os pássaros mordendo na barriga da cobra. A minha pele é vermelha,
e eu tenho coragem de sobra. Desçana, desçana, filhos do alto nós somos. Desçana, desçana, como o vento nós voamos. Eu nem vou lembrar aqui toda a música, até peço perdão a Adelson, mas fazem um par de anos aí do tempo que a gente tinha cabelo ainda, né? Mas enfim, foi nesse momento que eu passei a encarar a música com um pouco mais de responsabilidade. Porém, eu sempre tive um espírito muito inquieto, né? Eu nunca consegui fazer uma coisa só, isso eu trago comigo até hoje. Eu estou sempre pensando e fazendo e executando muitos projetos ao mesmo tempo. E como todo bom menino criado na beira do igarapé, a diversão preferida era a bola, né? E a bola me acompanhou muito e eu cheguei a jogar não de forma profissional, mas na divisões de base aqui, disputei campeonato amador pelo nacional, campeonato infantil, campeonato juvenil. E com certo sucesso. Eu não sei quem foi que perdeu mais, né? Se a seleção brasileira deixou de perder um craque, porque em determinado momento eu tive que fazer opção. E a música me exigia, aliás, talvez o futebol me exigisse uma disciplina que eu não tinha, a disciplina de atleta, e a música me acolheu de um modo mais, digamos assim, mais amistoso. Então foi natural que eu deixasse, esquecesse, a pelada ficou para os fins de semana, que aliás é um hábito que eu mantenho até hoje. E ainda com alguns amigos daquela época. Enfim, a música tomou conta realmente do espaço da cabeça daquele adolescente, dos anseios, dos projetos. E foi muito bacana isso aí, porque no final dessa minha adolescência, no final já na saída da escola técnica, e com essas amizades que eu tinha feito, que me levaram mais próximo cada vez dos outros artistas, foi o surgimento do rock nacional na década de 80, né? Com o New Wave. Então se passou a dar um valor, procurar uma banda de rock nacional, e aí surgiram os Paralamas, os Titãs, etc. Uma série de bandas. E naturalmente, eu como bom adolescente, e na companhia de outros adolescentes também, Paulinho Cocai, Ricardo Bartolo, Fernanda Bartolo, Ana Cristina Martins, Weiser Bastos, estou bem de memória, estou lembrando de todo mundo, e o Márcio Campelo, a gente montou um projeto chamado Estado de Coma, que era uma banda de rock que tocava músicas essencialmente nacionais e já com um pensamento no projeto autoral, na música autoral, que a gente sempre achou que era importante não só reproduzir, aliás, eu vou até pegar um mote aqui do Júnior Rodrigues, né, que ele diz assim, que a gente precisa reproduzir menos e produzir mais. E já naquela época a gente pensava assim. E nós chegamos a ter uma certa projeção na cidade. Mas foram 3 ou 4 anos muito bacanas com essa banda. Por ali passaram grandes artistas como o Serginho Carvalho, que baixista do Djavan, e hoje eu não sei que projeto que o Serginho está em São Paulo, mas com certeza é algum projeto grandioso. Por ali passou o Sérgio Aurélio. Enfim, muitos artistas passaram pelo Estado de Coma, que era um projeto digamos, realmente experimental, mas que talvez se tivesse nascido hoje com a condição que se tem mais de acesso sobretudo a questão técnica, né? Eu lembro que naquela época, salvo engano, o único estúdio que nós tínhamos na região norte era em Belém, com o Carlos Santos. Então, você produzir algo autoral, sob esse aspecto, era praticamente inviável, os custos eram impensáveis, né? Você, para gravar um disco, você tinha que ir para São Paulo ou ir para o Sul, enfim. Eu tenho certeza que isso abortou muitos projetos que estavam se iniciando. Hoje é uma realidade que a gente não vive mais, graças a Deus, o artista hoje tem uma facilidade muito maior nesse sentido de produzir. Enfim, o Estado de Coma foi um laboratório, foi uma experiência muito rica, sobretudo no convívio com o grupo, né? O trabalhar em grupo nunca é muito fácil, né? Nunca é muito fácil. E a gente conseguiu, de uma certa forma, eu pelo menos me disciplinei nesse convívio com o grupo. E creio que passei 3 ou 4 anos na banda,
E depois era um caminho natural, né? Ela ainda tinha aquele cunho adolescente, mas eu também cresci, e aí não cabia mais a minha cara ali naquele projeto. Eu precisava respirar os meus próprios ares, tomar conta do meu projeto musical. Ser senhor, na realidade, né, daquilo que eu acreditava enquanto músico. Mas o estado de coma realmente é pontual na minha vida, e aliás, até hoje, por incrível que pareça, 30 e tantos anos depois, ainda existe fã-clube, né? A gente, de vez em quando, reúne a turma aí e percebe que foi muito bacana, que a gente deixou um trabalho que significou alguma coisa na vida de alguém. Isso é muito legal mesmo. E eu toquei em frente, né? O caminho natural do artista amazonense, naquela época, do Axé Manauara, ele era o barzinho, né? Era o mercado que era natural, que era permitido, que era permissível, né? As incursões, digamos assim, em termos de teatro, em termos de um local fechado, não eram muito facilitadas e nem se tinha muito hábito disso. Portanto, o caminho natural do artista era se apresentar em bar. E nisso essa cidade teve excelência, né? Eu creio que a grande maioria dos artistas, pelo menos da minha geração, todos eles fizeram o seu aprendizado final no bar, né? O contato com o público, a capacidade de se reinventar ou de se inventar todas as noites, elas vêm exatamente daí, né? Esse ecletismo que o artista da noite tem, porque dificilmente você consegue manter um roteiro do show, é sempre uma novidade, é sempre um pedido, é sempre alguém que te quebra com aquela vontade que você tinha já pré-determinado de fazer algo. Então isso dá muita experiência, né? Da capacidade de você absorver diversos ritmos, ter diversidade de ritmos, diversidade de estilos, e acaba que a gente que vem da noite traz isso consigo. Isso, de uma certa forma, anos depois, vai refletir no teu trabalho autoral, né? Com certeza é uma experiência muito bacana. Eu só citar aqui alguns bares daquela época, tinha o Consciente, o Paulo's Bar, Ginas Bar, enfim. E tinham alguns clássicos, né, que sempre eram tocados por lá. Vê se eu lembro de alguma coisa daquela época assim. Ontem percebi tanta gente com medo de amar que eu nem pude acreditar. Eu estava na cidade grande, mas com o pensamento longe, com os pés sujos de lama e poeira, sem um vintém, cachoeira, chuva, gosto de flor, lá em Mauá, Teresópolis, Gaudinópolis, Armação de Búzios, Jeribá, Ceará. Essa era a clássica da noite, dificilmente você passava sem cantar. Então essa fase do bar, ela permanece até hoje. De uma certa forma, o bar é uma forma de entretenimento na cidade, é cultural e ele tem um papel fundamental porque é onde emprega uma centena de músicos, né? Muitos músicos vivem diretamente desse trabalho diário no bar, que eu considero de extrema importância porque às vezes a gente tem o sentido de até pejorar o trabalho do cantor da noite. Eu penso diferente. Penso que esses caras que são responsáveis esses caras, eu me incluo nisso aí, pela imortalização das canções, né? Porque certas canções, elas saem de moda, você já não ouve mais no rádio, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é um fato. Mas ela é imortalizada na voz desses caras, noite após noite. Então isso aí é um trabalho extremamente importante. Porém, a gente sempre precisa de alguma coisa a mais, né? Eu sempre digo que enquanto você não mostra a sua cara, você não mostra o seu trabalho, parece que você não vira artista de verdade. É necessário que você mostre aquilo que você pensa e transforme o seu pensamento em música.
né? E esse trabalho precisa ser visto, precisa ser avaliado pelas pessoas. E extremamente importante para isso é o festival. O festival de música, ele é exatamente para isso, para que você possa mostrar, né, sob forma de competição, é evidente, aquilo que você pensa, aquilo que você produz. E nós tivemos uma fase muito boa nessa cidade, na década de 80, que era o festival universitário, né? Que é referência para todo mundo, pelo menos a turma da minha época. Realmente era um evento, não era só uma competição de música. Era um evento que parava a cidade, né? A quantidade de artistas nacionais que vinham aqui e a competição, a produção era muito ferrenha mesmo. Era um trabalho de qualidade. Infelizmente, durante algum tempo, pela própria final do festival, o festival deixou de ser na realidade, e isso abriu uma lacuna, houve um intervalo muito grande até que surgisse o FECANI, né? Já são muitos anos de FECANI, não sei quantas edições, 30, mas digamos assim que grande proporção, acho que o FECANI deve ter umas 20 edições, já com essa proporção gigantesca, né, essa proporção de festival de característica nacional. E ele, sem dúvida, é o maior festival da região, um dos maiores do Brasil, e eu tenho o prazer de ter participado de uma série desses eventos, e que deixa não só a oportunidade de você mostrar o trabalho de forma nacional, mas sobretudo o convívio que você faz, a interação com artistas de outros locais. E isso é muito bacana, gente, porque não é que você vai medir forças, mas é que você passa a perceber, a ter essa percepção de realidades diferentes daquela que você vive aqui, né? E esse contato abre portas, esse contato fomenta parcerias, esse contato te insere, de uma certa forma, num mercado além daquilo que você tem aqui. Então o festival é muito bacana. E eu estou sempre aí, né? Agora a gente também tem um festival aqui que é feito no Teatro Amazonas, o Festival do Amazonas, que também é um momento legal, e que a gente espera que cada vez mais ele seja fortalecido, né? Que não sejam medidas que durem algum tempo, mas que ele seja cada vez mais fortalecido, não só em premiação, mas em termos de amplitude. E quando eu falo em amplitude, eu falo de visibilidade. Quanto mais você conseguir colocar isso para fora dos limites do nosso estado, melhor ainda. Bom, o circuito de festivais, eu falo do Teatro Amazonas, e lembra que eu falei lá da minha inquietude, né? E essa minha inquietude me levou, mais uma vez, a dar um passo que era fora da minha zona de conforto, como eu sempre fiz, como eu sempre faço. E aí tem uma pessoa que é extremamente culpada nisso aí, chama-se Edneuza Sado, com certeza, na minha concepção, a primeira dama da cultura desse estado, uma das maiores atrizes desse país, uma diretora fantástica, uma pensadora de cultura de uma forma geral. Porque quando você fala da Edneuza, você lembrar do carnaval, você lembra da Edneuza. Se você lembrar do festival folclórico, você lembra da Edneuza. Se você lembrar do teatro, do cinema, da televisão, você lembra da Edneuza. Enfim, através desta senhora, eu comecei a fazer participações escrevendo trilhas para espetáculos dos alunos dela, do Cláudio Santoro. E isso cada vez foi me colocando mais dentro do palco. E aí acabou surgindo uma nova paixão, né? Que é o teatro, que eu trabalho, que hoje é uma coisa extremamente constante na minha vida, não só como ator, não só no palco, mas também associando a música, escrevendo trilhas, participando, tocando em teatro, compondo para teatro. E isso é uma coisa que tem tomado conta dos meus dias hoje de uma forma muito prazerosa. E a parceria com a Edneuza já perdura aí alguns anos, e eu tenho certeza que a gente vai além. Mas eu não posso deixar de falar também que nesse caminho até chegar a Edneuza Sado, eu passei pelas companhias da Vitória Regis, do Nonato Tavares, e a companhia de ideias do João Fernandes, que se eu não falar do João aqui, o negócio não vai prestar. E com o espetáculo já dessas companhias, o João foi uma coisa muito pontual, foi um espetáculo no Sesc, um texto dele chamado Alto do Rei Leal,
que é uma adaptação da peça do Shakespeare, do Rei Lear, mas de modo mais frequente com o Nonato Tavares, onde eu assinei direção musical, inclusive, da Companhia Vitória Régia, e a gente fez aí boa parte dos estados da região norte, em festivais, não só em festivais, mas também em apresentações solo da companhia. Coisa muito legal, espetáculos para crianças de 8 a 80 anos, né? Eu posso pontuar aqui o Casamento da Filha do Mapinguari, que é um espetáculo delicioso de se assistir, que a gente apresenta tanto na rua, quanto no palco fechado, enfim. Esses caras todos me levaram até essa coisa, digamos assim, mais fixa com a Edneuza, esse casamento com a Edneuza, né? Que é uma parceria muito firme, muito salutar, muito saudável e vencedora, e aqui eu sem nenhuma modéstia, é uma parceria muito vencedora nesses 20 e tantos anos. Então, falando no teatro especificamente, e com a Edneuza Assado, a gente tem produções já de muito tempo, mas a última, vou falar da última, que é a que está mais frequente. É até uma história interessante de falar, porque a gente tem uma parceria em memória com Flaviano Limonge. Para quem não sabe, Flaviano Limonge foi um jornalista dos mais renomados dessa cidade, que assinou por 30 anos uma coluna chamada Bazar, no jornal A Crítica. E ele encerrava a coluna com a seguinte frase: uma saudade, uma rosa, um beijo. E eu sempre achei aquele tema fantástico, eu achava que era um roteiro pronto para qualquer vertente cultural, né? Seja de música, de teatro, cinema, tinha ali um roteiro pronto. E alimentei esse mote durante muitos anos. Até que, com a parceria com a Edneuza, a gente conseguiu colocar isso na rua. E isso chama o espetáculo chamado Uma Saudade, Uma Rosa, Um Beijo, que ele, na realidade, nós fizemos corte na música brasileira dos anos 20 aos anos 60, e dividimos não em atos, porque não existe interrupção, né? Mas são em temas que falam de rosa, de saudade, rosa e beijo. São clássicos da música brasileira voltados para esse tema. E onde eu tenho o prazer de estar em cena, além da Edneuza Assado, com Ismael Farias e Ana Cláudia Mota. Portanto, é um time de atores de peso, né? Que realmente engrandecem muito o espetáculo. É um espetáculo de entremeios de textos teatrais, poesias e música, mas ele é continuado, ele não para. E eu vou cantar a canção de abertura, que fala exatamente disso, né? É a canção que eu compus exatamente no espetáculo. Assim. De repente as lembranças vão surgindo, as janelas do passado se abrindo, nos tomando lentamente, consumindo, e eu nem sei porquê. Resolvi então sair sem ter destino, percorrer as velhas ruas da cidade, descobrir o que me invade o coração. Saudade, saudade dos bares, do velho garçom, da luz de neon de tempos atrás, bebuns, marafonas e dos cafetões, do amigo que foi sem voltar nunca mais, daquela conversa, dos papos na mesa, saudade da boa que espanta a tristeza, de amores perdidos, vividos, saudade de sentir saudade. É isso aí. Pois é, então, em linhas gerais, eu acho que eu tracei um perfil aqui da minha vida, mas eu não poderia deixar de, nesse momento, citar, talvez, os grandes prêmios que a vida me trouxe, né, que foram, sem dúvida nenhuma, muito além de qualquer expectativa que eu possa ter, que são, eles têm nome. Marília, que o Papai do Céu achou que era tão boa que resolveu levar, Elizabeth, o Clebinho e a Isabela. Esses, sem dúvida, são os prêmios que a vida me deu. São meus filhos, de alguns casamentos,
mas que hoje completam a minha vida. Eles são a razão de tudo aquilo que eu fiz e faço e por tudo aquilo que eu ainda irei fazer, né? São estímulos para a minha produção, cada um com a sua personalidade diversa, e é muito bacana você conviver com essa diversidade dentro da sua casa, cada um do seu jeito. Um gosta mais de música, outro nem tanto, outro é mais tecnológico, um é desportista, enfim. Mas em cada um deles você acaba percebendo uma característica sua, né? Eu acho que essa que é o legal disso, né? O legal da vida é exatamente isso, você poder transmitir de um modo suave, sem imposição nenhuma, a sua genética, né? E eles acabam refletindo muito isso. Então, meus filhos, amo vocês demais, beijão a todos. E até eu me emocionei agora, não pode isso. Corta. Depois de um breve intervalo aí para dar vazão à emoção, é difícil falar deles e não emocionar. Eu continuo trabalhando na noite porque tenho uma paixão extrema por esse trabalho da noite, e agora estou em temporada no Senhor Garrafas, lá no Viralves, na companhia de Cocó Rodrigues, Tiozinho Solano, Alcide José Lemos de Almeida, o Internacional Pajé, né? E Moisés Sete Cordas. E eu vou deixar só uma musiquinha daquelas que a gente costuma fazer por lá. Mar sob o sol, cidade na luz, mundo meu. Canção que compus, mudou tudo, agora é você. A minha voz que era da amplidão do universo da multidão, hoje canta só por você. Minha mulher, meu amor, meu lugar, antes de você chegar, era tudo saudade. Meu canto mudo no ar, faz o teu lar sob o céu da cidade. Lua no céu, estrela no chão, aos teus pés entre tua mão, tudo quer alcançar você. Levanta o sol no meu coração, já não vivo nem morro em vão, sou mais eu porque sou você. Sou mais eu porque sou você. É isso aí. Eu sou Kleber Cruz e essa é a minha história. Valeu!